Buenos días, chicos y chicas del séptimo año de la enseñanza fundamental. Yo soy su maestro Marcos Aurelio y vamos a comenzar más una clase de lengua española, ¿ok? Muy bien, hoy vamos a trabajar el módulo 8, regionalismo de México y España, contraste. Vamos ver então. Regionalismo, né? O que seria isso? São palavras típicas, né, faladas no idioma espanhol, mas que pertence a essa região especificamente, tá bom? Por exemplo, o México fala o espanhol, beleza, mas lá eles têm algumas palavrinhas que eles utilizam especificamente, né, nessa região. A Venezuela também tem as suas palavras no espanhol, mas tem palavras típicas da Venezuela, da Argentina, assim como acontece no Brasil. No Nordeste o pessoal fala de um jeito, né, tem o seu regionalismo lá, oxente e tal. E aqui, por exemplo, em Roraima, nós não utilizamos algum desses termos. Por quê? Porque aqui a gente não usa, nós temos outro tipo de regionalismo. Porém, falamos todos a mesma língua. Então, no espanhol também ocorre. Olha só. Vamos ver aqui esse exemplo desse diálogo, né? Ele fala, como no tienen? Si acabé de leer en la carta de platos. Jitomate. Vejam bem. Será que é isso aí? Aí ele fala, no tenemos ensalada de tomate com ají. O que é que ele quer dizer? Não temos ensalada de tomate com ají. Não temos salada de tomate com pimenta. E aí o que acontece? O cliente está reclamando. Como que não tem? Se acabei de ler, né, aqui no cardápio de pratos, ritomate. Quer dizer, para esse ritomate é a mistura de ají com tomate, né? A mistura das duas coisas. Então, nesse diálogo, nós estamos observando que tem uma palavra típica. E qual seria essa? Esse ritomate, por quê? Porque é algo de regionalismo, porque talvez seja uma comida que só fazem no México, só comem no México, é típica do México, né? Vamos ver aqui, ó. En la clase anterior has visto una introducción del vocabulario coloquial mexicano y ahora vas a ver el contraste con el regionalismo español de España, porque es importante conocer a los poucos las diversas palavras para dizer a mesma coisa, dependendo do país. Né? É verdade, na aula passada nós aprendemos alguns detalhes, né? Vocês lembram? Assim como em Brasil, escuchamos léxicos diversos por regiões e algumas vezes desconhecemos o significado de determinada palavra ou expressão por não haberle oído antes. Exato, aqui no Brasil mesmo a gente pode ter alguma dificuldade. Por exemplo, nem todo mundo aqui sabe o que é guri, mas todo mundo sabe o que é curumim. Porque guri é lá no sul que eles fazem referência ao quê? A menino, garoto, moleque, né? Já quando a gente fala moleque, já é mais centro-oeste. Já aqui no norte a gente fala o quê? Curumim, que faz referência a menino, garoto. Então a mesma coisa acontece. Né? Lá no México eles falam chavo, el chavo, né? Lembra? El chavo del ocho, o garoto do 8. Então chavo é garoto. Já aqui na Venezuela é muchacho. Né? Na Argentina, né, a gente fala como? Lá, niño. Né? E na Espanha também. Olha, por esse motivo, te apresentamos um pouquinho mais de vocabulário para que não te surpreenda. Ojo, o que é ojo? Atenção! É importante que tu caminho, por aprender este maravilhoso idioma seja sempre único. Ou seja, é importante que elijas praticar o estilo estándar, que é utilizado em todos os países hispanos. Já pensou então? Você tem que aprender todos os vocábulos suficientes para que você tenha, né, uma boa habilidade no idioma. Não aprender só o idioma que fala na Espanha. E aí, na América? Na América como é que eles falam? De pouco diferente, entenderam? Tá bom? Tem que aprender de tudo um pouco. Ó, mesero é um léxico mexicano. O que é isso? O que é mesero? Ah, que estava aqui no início. Ó. Quem é esse carinha que está atendendo aqui? Ó? Ele mesmo, ele mesero, que atende as mesas. O léxico espanhol é camareiro, então esse é o vocabulário lá da Espanha. Se tu fala camareiro aqui no México, ele talvez não entenda. Se você falar messeiro, talvez lá ele não entenda. Então, vejam, existe essa diferença. Então, qual é o léxico estándar, né? Você pode falar todos eles, ó, camareiro, ou até moço ou moça. Camareiro, camareira, moço ou moça. Viram só? Já moço aqui é um rapaz, é um jovem, moça também. Só que lá faz referência ao camareiro. Ao garçom, no caso. Platillo, né, o léxico mexicano,
O léxico espanhol, prato principal. Então você vai lá no restaurante, eu quero um platillo tal, quer dizer, o prato principal da refeição. Né? Lá na Espanha vai ficar prato principal. Então, qual é o vocabulário mais utilizado? O standard, prato principal. Ritomate. O que é ritomate? Tomate frito. Isso é o léxico espanhol, certo? Qual é o vocabulário standard? Tomate frito. Elote. O que é elote? Lá no México eles chamam elote é milho. Já na Espanha é maíz, certo? E o vocabulário standard? Choclo ou maíz, tá vendo? Porque essa palavra choclo é mais utilizada na América, né? Andina, né? No Peru, na Bolívia, tá certo? Camarão no México, lá na Espanha é gamba. Não é gambá não, viu gente? É gamba. Qual é o léxico standard? Porque a gente vai entender mesmo. Camarão, tá certo? Lima, lá no vocabulário do México, na Espanha é limão. Então imagina, lá eles chamam lima, porque lima pra gente aqui é laranja lima. Já, vejam, no México lima é limão. Né? Então o vocabulário standard, que é mais utilizado, é limão. Vamos ver outros. Errotes ou habichuelas no México, judias na Espanha. E qual é o vocabulário que a gente vai entender standard, né? No geral, frijoles, que é feijão. Sendo que essas judias aqui é tipo, a gente pode falar também que é o feijão nas vargens, eles utilizam muito lá na Espanha, comem muito. Botona, o que é botona? No México, na Espanha são tapas. Que quer dizer o quê? Imagina, alguém vai te dar uns tapas aqui. Tá? Tapas no Brasil é, né, um bofete. Agora, o vocabulário standard quer dizer que são aperitivos para picar. O que é aperitivo para picar? É como dizer tira gosto, né? Para beliscar. Picar aqui é beliscar. Limão, lá no México, na Espanha é lima, tá certo? É o contrário, viram só? E lima é o vocabulário standard, quer dizer, o mais usado. Refrigerador lá no México, na Espanha é nevera, né? Nevera, que ambos são geladeira. E o vocabulário standard é refrigeradora ou heladeira, né? Também se fala desta forma. Tranquilos? Então vejam quanta diferença, né, gente? Do vocabulário mexicano, né, para o espanhol e para o standard, porque é utilizado, né, em muitos países também na América que falam espanhol. Olha, pronuncia sem medo. Escucha com atenção e completa o diálogo com o léxico utilizado no cotidiano de México. O que acontece aqui? Como nós não temos essa gravação, essa atividade aqui, fica difícil da gente fazer, tá certo? Então, eu procurei o áudio e não consegui, tá bom? Mas, imaginem, se você não tem o áudio, fica, como você falou, praticamente impossível. Ou, se nós podemos fazer com a base que nós já tivemos aqui na aula, né? O que vocês acham? Será que dá para fazer? Vamos tentar. Olha, eu vou ajudar vocês. Quem é a pessoa que você chama e vai falar por favor? Ah, isso dá para fazer, né? Então, posso falar mesero ou camareiro. Por favor, pode trazer-me a carta de platos, quer dizer, o cardápio de pratos? Sim, senhorita, aqui está. Puedo apontar su? O que ele vai apontar? Apontar é anotar. O que a pessoa vai anotar? O que o camareiro fala? Su pedido, né? A ver, deseo uma ensalada de tomates com lechugas e camarão banhado em azeite de oliva. Olha, então eu estou completando aqui para vocês, mas vocês vão escrever, tá? A ver, deseo uma ensalada de aguacate com lechuga e camarão banhado em azeite, tá? Você pode colocar tanto esse, como falei agora, como o que eu coloquei depois, tá? Olha, e de segundo, que le traigo uma porção de arroz com papas. Uma porção de arroz com papas. Sale enseguida, senhorita. Aí, minutos depois, le agradou o menu? Estava exquisito. Você lembra o que é exquisito, né? Gostoso. Gracias. ¿Desea algo más? No. ¿Puede traerme la cuenta? Aquí está.
puede ir directamente al caja. Está bien, gracias y hasta luego. De nada, a sus órdenes. Então, nesse diálogo, você percebe que isso nada mais é que uma situação no restaurante. Tranquilos? Então, como eu fiz a leitura aí para vocês, vocês podem completar, tá certo? Com a primeira opção que eu dei para vocês, né? Ou a segunda. E aqui fica muito fácil, né? Aqui seria na porção de arroz com papas. E aí vocês perceberam como é, né? O que se desenvolve esse diálogo. Ele pergunta se ela gostou, né? Já usamos um vocabulário que já aprendemos aqui, que é esquisito, né? Estava gostoso, apetitoso. Aí ele pergunta se ela gosta de algo, se ela deseja algo mais. Ela falou que não, que pode trazer-me, né? Trazer a conta. Bem simples. Vamos ao ponto cultural. Lê a história a continuação e logo contesta as perguntas. Nesse caso, vocês vão fazer a leitura agora sozinhos, né? Vocês mesmos vão fazer essa leitura aí, certo? E vão responder as perguntas que estão aqui abaixo, tá certo? Então, esse texto, tá, tem como título Um turista em México. Tranquilos? Agora, as questões estão aqui, ó. Busca palavras e atrévete. Como has visto em México, caminhão significa ônibus. Ó. ¿Sabes outra palavra espanhola a referir-se ao mesmo? Que outras palavras em espanhol você sabe? Eu já ensinei algumas. Tem uma que é bem estranha, né? Vocês lembram? Pois é. Que é aqui na Venezuela, na Colômbia. ¿Sabes que é uma ruleta literalmente? Busquem no dicionário. Então vocês vão pesquisar o que é esse ruleta. O que significa luego em Espanha? O que significa luego? O que eles utilizam? Piensa em uma expressão que conheces. Bem simples, né? A gente já está... quando a gente vai se despedir, né? A gente fala, hasta, né? Lembram? Tranquilos? E aqui nós temos um repasso, né? Na classe extra, um repasso da parte 2, tá bom? Esse repasso nada mais é que uma pequena revisão, tá bom? E aí há uma proposta de uma pequena atividade para vocês, tá bom? Vocês vão fazer a leitura aqui direitinho, tá? E ó, compreensão lectora, rescatem o texto, as características e belezas, comparando-las de antiguamente e las de actualmente, correspondentes ao século XX. É simples, resposta individual. Tranquilos? Essa atividade ela é uma atividade para complementar, né, a parte de acentuação. Tranquilos? Então, espero que vocês hayan entendido. Terminamos por aquí la clase 8, donde aprendimos un poquito más de esta parte de regionalismo entre España, México y el vocabulario estándar de América Latina. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuidado con los vocabularios, que son bien diferentes, ¿ok? Nos vemos.